Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o conteúdo dessa aula é a respeito das civilizações nativas da América Portuguesa, vulgo Brasil. No caso, essas civilizações nativas também são denominadas como civilizações indígenas. Bom, primeiro é importante a gente salientar o fato de que essas civilizações indígenas, elas têm uma grande variedade de culturas, de estruturas políticas e, nesse sentido, cada uma dessas culturas, cada uma dessas populações nativas, elas se autodenominavam de maneira totalmente diferente da qual os portugueses passaram a denominá-las, certo? Então, o próprio nome indígena está mais ligado a uma nomeação do português do que propriamente um reconhecimento dessas tribos, certo? Bom, além disso, é legal a gente salientar que essas tribos já estavam no Brasil antes da chegada dos portugueses e por isso é muito mais interessante a gente falar de povos nativos, porque são os povos originais da terra, do que falar tribos indígenas. Até porque, quando nós falamos de índio, nós falamos de uma percepção dos europeus ligada a uma percepção dos primeiros europeus a chegarem na América, na qual eles acreditaram ter chegado ali uma região próxima às Índias, por isso o nome índios, que depois foi migrando para indígenas. Mas é legal a gente trabalhar na nossa cabeça o uso da palavra populações nativas ou povos originários. Bom, voltando à questão desses diversos povos que habitavam o Brasil antes mesmo do Brasil se tornar Brasil, outro ponto aí da gente salientar. Esses povos, como eu já adiantei, eles não tinham uma unidade, cada um tinha uma organização diferente. Então, quando os portugueses chegam aqui na América Portuguesa, na verdade eles não encontram um povo indígena ou um povo nativo unificado. São várias populações, vários povos, várias organizações que muitas das vezes possuíam rivalidades entre si e não tinham uma concepção clara do que era o total de terras que eles transitavam. Então eles não tinham um sentimento de posse sobre essas terras, mas sim um sentimento de devemos valorizar esse uso e todos podem utilizá-la, no caso, utilizar a terra, utilizar a natureza com respeito, mas eles não tinham essa concepção, daqui até ali é terra de fulano, daqui até ali é terra de ciclano. Não existia isso na cabeça dos indígenas. Logo, não existia uma ideia de um grande território chamado Brasil. O nome Brasil é uma invenção do português, a partir ali do contato com o principal produto extraído do Brasil durante os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, que é o caso da madeira do pau-brasil, certo? Então, essas populações nativas que circulavam no território brasileiro não tinham fontes escritas. Então, muitas das percepções, muitos dos relatos sobre essas populações indígenas são contados pela visão dos portugueses. E durante muito tempo na história, os historiadores acabaram utilizando somente essas fontes e não tendo ali um outro lado, uma outra perspectiva. E por isso, durante muito tempo, ocorreram também erros de nomeação dessas tribos, certo? A questão aí envolvendo a história hoje em dia, nós temos uma outra roupagem, uma outra pegada, onde agora os professores de história, os historiadores estão cada vez mais se interessando em pegar os relatos, entender, através dos estudos antropológicos, entender como funcionam essas organizações a partir da percepção de quem está dentro de uma tribo. E por isso é interessante a gente pensar também em políticas para manter essa cultura viva, a cultura dessas tribos que remanesceram vivas até os dias de hoje. Bom, a respeito das diversas tribos, das milhares de tribos que existiam no Brasil,
durante a chegada dos portugueses, nós temos aí dois troncos linguísticos que acabavam representando ali um elo cultural entre diversas tribos. No caso, quando eu falo tronco linguístico, eu falo de uma base, o que significa que essas diversas tribos elas não falavam exatamente uma mesma língua, mas falavam uma língua com aproximações ali do Tupi-Guarani. Vamos pegar um exemplo. O latim. O latim é uma língua na qual outras línguas foram se ramificando. O caso do português, né, o próprio italiano, o francês, mais ou menos. Então, o espanhol, principalmente. Então, querendo ou não, o Tupi-Guarani e o Macro-G são duas das principais línguas em termos de tronco linguístico nesse Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Então, dentro dessa percepção, não só da língua, né, essas diversas tribos dentro desses troncos linguísticos tinham alguns pontos de aproximação em termos de cultura, em termos de organização. Obviamente, salientando, reforçando, não significa que as tribos elas se organizavam de maneira igual e falavam a mesma língua, mas tinham aproximações culturais. Bom, sobre os tupis-guaranis. Os tupis-guaranis, eles foram os que mais conseguiram expandir e circular no território brasileiro, né? Eles estavam, no momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, eles estavam em expansão em termos de domínio. Até porque os tupis-guaranis, eles tinham uma perspectiva militar, né? Uma cultura toda ligada à questão da guerra, que é um ponto que eu vou estar explorando, né, dentro de alguns instantes. Bom, os tupis, eles partiram do norte da Amazônia e depois foram tomando regiões ali, ocupando regiões tanto no Nordeste quanto na região Sudeste e no Sul. Mais especificamente no Sul, acontece encontro com a galerinha ali do tronco linguístico Guarani. E essa fusão do Tupi, né, com o Guarani vai gerar justamente, né, a língua Tupi-Guarani, que é uma das que a gente mais consegue referenciais, consegue mais traduções, mais material para entender ali a linguagem indígena, né? Então tem bastante material dos tupis-guaranis, pois quando os portugueses chegaram na América, eles utilizaram ali algumas tribos do tronco dos tupis-guaranis para explorar outras tribos indígenas, conseguir conquistar, conseguir guiar determinadas regiões do território. Então, algumas tribos dos tupis-guaranis foram utilizadas pelos portugueses para tentar aí, né, não só expandir o seu domínio no território, como derrubar outras tribos indígenas. Sobre os tupis-guaranis ainda, eles tinham uma organização descentralizada, ou seja, não existia uma liderança forte o suficiente para conseguir mandar e desmandar sobre os outros integrantes das tribos. Então, era uma organização descentralizada, existia, de certa forma, uma divisão no trabalho, pautada pela questão do gênero, né? As mulheres ficavam mais relacionadas ali à questão da agricultura, os homens à caça e à defesa dessas tribos. Falando da defesa das tribos, nós vamos retomar justamente aquela questão que eu tinha pontuado, sobre as características militares. Bom, essas tribos elas eram movidas pela guerra, né? Existia um orgulho muito grande relacionado à questão militar. E nesse sentido, existiam intensas guerras entre tribos, não somente dentro da própria matriz Tupi-Guarani, como também contra tribos de outras matrizes. Bom, essas guerras, elas, no caso ali, entre guerras entre tribos da matriz Tupi-Guarani, existia uma questão ali ligada a cultos antropofágicos em algumas tribos, onde você derrotava o seu oponente e capturava ele. E muitas das vezes, após essa captura do seu oponente, existia ali um ritual onde o indígena da matriz Tupi-Guarani se alimentava da carne do seu oponente, acreditando que ele acabaria
conseguindo obter ali as forças do seu adversário derrotado, certo? E isso ia gerando um ciclo de vinganças, porque as outras tribos que tinham esse mesmo, né, ou tinham uma aproximação em termos, né, desse tipo de ritual antropofágico, essas outras tribos acabavam querendo se vingar, né, dos seus parentes, dos seus componentes, né, que foram assassinados pela tribo adversária. Então, existe um ciclo ali militar dentro dessas questões antropofágicas. Lembrando, o que é a antropofagia? É quando existe a alimentação de um homem comendo ali a carne de outro homem. Mas essas tribos indígenas, elas não se alimentavam, né, de uma maneira continuada. Não era uma rotina se alimentar de outras pessoas. Era algo incluído dentro dessa lógica militar, dentro dessa lógica religiosa, e que não estava ali na pauta, né, da receita diária dos indígenas dessas tribos, certo? Quando os portugueses se deparam com esses casos de antropofagia, eles vão pintar os indígenas como os verdadeiros selvagens, bárbaros, coisa que não era, né, algo ali que representasse a totalidade de todas as tribos que circulavam no Brasil, certo? Bom, falando sobre outras tribos que circulavam no Brasil, né, nós devemos trabalhar o outro grande tronco linguístico e cultural dos macro-Gs, que se situaram ali principalmente na região centro-oeste, parte do oeste do atual estado de São Paulo e também algumas regiões ali próximas ao norte da região sul. Os macro-Gs, eles tinham uma estrutura, até pelos locais de vegetação onde eles se situaram, né, a questão das florestas dali da região sul, onde a vegetação é mais rasteira e tudo mais, eles tinham o hábito de revezar, né, o nomandismo com o sedentarismo, coisa que não era comum nas tribos tupis guaranis, que tinham uma intensa circulação. Já os macro-Gs não, eles revezavam, né, o sedentarismo com o nomandismo. E existem relatos, né, de que existem ali rituais fúnebres para as grandes lideranças de algumas tribos desse tronco linguístico e cultural, onde, né, nós podemos também interpretar que se existe ali um ritual fúnebre para uma determinada liderança dessas tribos, significa que existia uma liderança mais centralizada. Obviamente, não é uma liderança centralizada dentro de um corpo de Estado, né, comparado aos padrões europeus, mas existia uma liderança ali com uma representatividade diferente dasquelas que existiam nas tribos ali da matriz cultural tupi-guarani, certo? Bom, os macro-Gs, eles também tinham uma cultura militar não tão aguerrida quanto a cultura dos tupis guaranis, certo? Então existiram guerras sim entre as tribos do tronco linguístico e cultural dos tupis guaranis contra as tribos ali do tronco linguístico e cultural dos macro-Gs, certo? Bom, indo agora para outras, né, famílias importantes dentro do território brasileiro, nós temos os caribes e nós temos também os arauques. Os arauques, os arauquês, melhor dizendo, eles se situaram em regiões ali próximas ao norte do Brasil. No caso dos caribes, inclusive, eles circularam bastante, né? Nós temos, inclusive, famílias dos caribes na região, né, do próprio Caribe, na América Central, né? Quando Cristóvão Colombo chega na América, inclusive, uma das tribos que ele entra em contato é uma tribo ali que tem uma relação cultural com esses caribes, que estavam presentes no Brasil também, na região norte, certo? Bom, falando dos arauques, né, eles tiveram uma importância cultural muito grande. Na região ali norte, existiam várias tribos ligadas ali aos arauques, à cultura arauque, e os arauquês, e nesse sentido, essas tribos tinham uma percepção totalmente diferente. O poder era totalmente descentralizado dentro dessas tribos e existia ali
uma relação amistosa entre essas tribos. Não existia ali um culto à guerra, não existia uma questão militar, coisa que já existia, né, por exemplo, no pessoal da cultura Tupi-Guarani e dos próprios macro-Gs. Então os arauquês, eles tinham essa percepção de trocas culturais, trocas comerciais, né, que é muito interessante da gente analisar, certo? Bom, o encontro dos portugueses com essas diversas tribos vai gerar um genocídio tremendo, né, onde uma pequena minoria, né, vinda de fora vai causar um estrago muito grande nessas terras. Como já foi explicado, né, os motivos por esse extermínio estão ligados a diversas artimanhas por parte dos portugueses, né, jogar uma tribo contra a outra, utilizar das doenças nas quais os indígenas não tinham anticorpos, utilizar de armas de fogo. Então, querendo ou não, apesar dos portugueses estarem em menor número, não existia do outro lado, no caso dessas tribos indígenas, uma unidade. E essa descentralização, melhor dizendo, ela vai ser utilizada contra essas diversas tribos indígenas que existiam no Brasil, e eram milhares de tribos indígenas, nas quais nós tínhamos milhões de habitantes circulando o território brasileiro, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.